Continuando aqui então a nossa série sobre a Síndrome do Cavaleiro Branco, né? Hoje a gente vai falar sobre codependência emocional, né? Baseado um conceito que é baseado no livro Codependência Nunca Mais. O que seria essa codependência, né? O codependente, ele é dependente junto de outro dependente. Então, muitas vezes você não tem a dependência, mas você depende da pessoa que tem a dependência. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas você fica envolvido emocionalmente com o problema de outra pessoa que tem uma dependência, que pode ser química, pode ser emocional, pode ser, enfim, qualquer outra, uma dependência que seja, e você fica codependente daquela situação. Ou seja, a sua felicidade indiretamente passa a depender da felicidade daquela pessoa, de que ela esteja conseguindo resolver aquele problema, de que ela esteja conseguindo se sair bem na vida. E se ela não consegue fazer algo que fique feliz, que faça um bom proveito para a vida dela, indiretamente você também não é feliz, sabe? Você vira um ciclo, você realmente vive num ciclo vicioso, né? A gente se envolve com o problema daquela pessoa e nós nos tornamos dependentes das consequências e dos resultados das ações daquela pessoa. E por isso as nossas ações, elas começam a ser desesperadas para ajudar aquela pessoa. Porque a gente também inconscientemente está querendo a nossa felicidade. Apesar dela estar no segundo plano totalmente, entendeu? Mas é desesperador você não conseguir ser feliz porque você não consegue fazer com que a outra pessoa seja feliz. E essa codependência ela é muito grave. Então quando a gente traz, como no último episódio eu trouxe a ideia do codependente químico, serve um exemplo aqui também. Se você está próximo de alguém que é um usuário de drogas, a vida dessa pessoa ela é muito conturbada. E quando você se envolve emocionalmente com essa pessoa, o que acontece muitas vezes quando é um marido, uma esposa, quando é um filho, quando é uma mãe, né? Enfim, quando tipo uma mãe cuidando de um filho, ou um filho cuidando de um pai, usuário de drogas, você está codependente daquela situação, daquele alucinógeno. Você é um codependente químico, porque mesmo que você não faça uso da droga, toda a sua vida ela é afetada, né? Ela é desbalanceada por causa do envolvimento que aquela outra pessoa tem. Ou seja, você depende de como a dependência daquela pessoa está. Você é codependente químico também. E falando emocionalmente, né? A gente fica vinculado ao problema daquela outra pessoa. E então, se aquela pessoa não consegue sair daquele problema, a gente fica preso àquilo. Sabe, você já deve ter ouvido aquela frase, eu seria exemplo no episódio anterior também, que é assim: cara, eu não quero terminar esse relacionamento durante essa crise, sabe? E aí você fica esperando que aquela crise seja superada para que então você consiga dar fim àquele relacionamento. Só que cada crise, ela é seguida de uma outra crise. Porque a vida ela é feita de altos e baixos, entendeu? Então, não dá pra gente ficar esperando. A gente entra num ciclo vicioso e a gente não consegue se afastar daquele problema. A gente perde a habilidade de dizer não. Porque não adianta esperar um momento bom para um término de relacionamento. Não existe um momento bom para você finalizar algo. Não existe um momento bom para você romper um laço afetivo, um laço de amizade, um laço amoroso. Não existe um momento correto para fazer isso, entendeu? É uma situação muito delicada que pode ser feita através de uma conversa madura, uma conversa adulta, entendeu? A qualquer momento que seja necessário para um dos dois lados. Porque o relacionamento em si, qualquer tipo de relacionamento que seja, ele precisa ser útil e agradável e funcional para ambos os lados. Então, os dois envolvidos precisam estar felizes diante daquela situação. Precisam acompanhar aquele movimento, precisam seguir na mesma dança, entendeu? E muitas vezes a gente tá com outra sintonia. Eu tô com uma melodia na cabeça, você tem outra melodia na cabeça e o nosso relacionamento ele tá muito conturbado. Mas aí eu fico preso a ele, porque um dos lados pode estar acomodado naquilo. Ah, pra mim tanto faz, sabe? Tá tudo bem, não importa. E o outro lado, ele pode estar preso nessa ideia, que se ele sair dali, aquela pessoa vai desandar, entendeu? É muito comum, você vai com certeza ter um exemplo próximo de você sobre alguém que ficou em algum relacionamento com medo de que, ao se afastar, aquela pessoa passasse a fazer algo ruim, entendeu? Então, mas se eu terminar com essa pessoa, ela vai voltar a usar drogas. Se eu terminar com essa pessoa, ela pode cometer suicídio. Como muitas pessoas acabam até ameaçando, né, isso, porque percebem que a pessoa fica presa nessa situação. Ah, se eu terminar com essa pessoa, ela pode entrar em uma depressão, ela pode ter um quadro de ansiedade. E aí você... Isso fulmina, né? Isso culmina numa situação em que você fica preso a algo que te faz infeliz. E não existe um pós-crise, entendeu? Depois de uma crise, sempre vem outra crise. A vida ela é feita dessas crises. Essas crises são algo constante, consequente na nossa vida. Em que a gente vai passar por isso frequentemente até que a gente chegue num momento de estabilidade emocional, entendeu? Mas enquanto não existe essa estabilidade emocional, não existe crise. Você não pode passar 40 anos com alguém esperando um momento bom pra terminar um relacionamento, entendeu? Como muitos casais, especialmente antigamente, faziam, né? Passavam 20 anos de casado completamente infelizes, assim, por causa de filhos, por causa de diversas outras razões, para então solicitar um divórcio e sair com a vida totalmente bagunçada porque foram anos e mais anos aguentando uma situação que não fazia sentido para nenhum dos dois lados, entendeu?
Então, quando esse ciclo se quebra, existe uma devastação emocional de forte impacto, porque é uma quebra de codependência. Então, da mesma forma que você, vamos supor, você está próximo de alguém que tem um vício, né, de alucinógenos, uma pessoa que é dependente química, quando ela sai desse vício, ela sofre um impacto emocional fortíssimo, porque ela está quebrando uma dependência, entendeu? E a gente que está vinculado, né, engajado emocionalmente ali com alguém, que tem essa codependência emocional, nós temos essa quebra de codependência. Então, quando você termina um relacionamento depois desse complexo de Salvador, depois de se envolver, vincular realmente ao problema daquela pessoa, a gente sente muito aquele impacto por causa dessa quebra de codependência. E é lógico que dói, entendeu? Mas por que eu tô falando sobre isso? Por que é importante a gente conversar sobre isso? Porque quando você percebe isso, nesse momento você consegue ter um olhar racional, que é o tema do nosso próximo episódio, inclusive, para você olhar para isso e perceber que você não tá sofrendo pela ausência da pessoa, sabe? Você está sofrendo porque você quebrou uma codependência, algo que era constante na sua vida, algo que incomodava, pressionava o seu emocional o tempo todo, e você teve essa quebra de codependência. E agora você está tendo que lidar com aquela vida com um tempo, muitas vezes com um tempo ocioso que você não tinha, porque o seu lazer todo era consumido na ideia de fazer bem para aquela pessoa. Então é exatamente isso que falta muitas vezes, esse olhar racional. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, então, no último episódio dessa série. Eu espero que vocês estejam gostando bastante, que continuem a seguir e acompanhar todos os conteúdos da Universidade Andarilho e compartilhem esse conteúdo com pessoas que vocês acreditam que possam precisar dele, tá bom? Até o próximo episódio.